gente tá aqui com uma dermatologista maravilhosa aqui em Porto Alegre, nessa vista linda do consultório da doutora Aline, porque eu vou tirar todas as tuas dúvidas sobre queda capilar causada principalmente por problemas hormonais ou de perda rápida de peso. Oi, lindudas e lindudos, tudo bem? Eu sou a Duda Fernandes, como eu falei, estou aqui com a doutora Aline. Oi, pessoal, um prazer estar aqui. Primeiro, gostaria de dizer que eu também sou linduda há muito tempo, assisto e acompanho a Duda e é um prazer estar tratando dela agora. Então, eu sou médica, me formei em Pelotas, na Universidade Católica de Pelotas e trabalho com cabelo, pele e unha já faz 3, 4 anos. É um prazer tratar isso porque, além da parte cosmética que envolve a dermatologia, a gente trabalha bastante com doenças, né? Então, assim, a dermatologia é dividida em uma parte cosmiátrica e numa parte clínica, né? Faço as duas partes, gosto muito das duas partes e acho importante ter esse conhecimento, né, das duas áreas para tratar o paciente como um todo. Eu tô com a doutora Aline já desde o comecinho do ano, a gente começou tratando aqueles meus problemas de pele, porque eu parei de tomar anticoncepcional e depois de uns 6 meses sem o anti, minha pele pipocou espinha e foi aí que começou o nosso contato. Em março desse ano, eu comecei minha reeducação alimentar e eu perdi quase 30 quilos, então foi um emagrecimento bem considerável. E com isso, eu também estava com algumas, algumas alterações nos hormônios, né, doutora? Lembra que eu te trouxe os exames, aí ela até me falou, Duda, vamos acompanhar junto com uma endócrino, né? Vamos ver o que ela vai querer fazer, porque é importante, etc. E nisso, eu percebi que o meu cabelo caiu demais, gente. Caiu, tipo assim, absurdamente. E eu já tinha ouvido falar disso, principalmente com pacientes bariátricos, né? Sim. Que não é o meu caso, mas que deve ter semelhanças aí. Então eu queria entender, doutora, por que a gente perde tanto cabelo quando a gente emagrece bruscamente, seja de forma normal com dieta, né? Ou através de cirurgia, como a bariátrica, por exemplo. Então, assim, eu acho que para explicar todo esse contexto, eu vou fazer uma breve explicação do ciclo do cabelo. O que acontece? O cabelo é dividido em 3 fases. A fase do ciclo é dividida em 3 fases. Na fase anágena, que é a fase do crescimento do cabelo, onde 85% dos fios está nessa fase e demora de 2 a 3 anos essa fase no cabelo. Então ele fica todo esse tempo, 85% do couro cabeludo fica em crescimento. Depois vem a fase catágena, que é uma fase de repouso, como a gente chama, que o fio tá só ali paradinho, e parte para uma fase telógena, que é a parte do fim desse ciclo, né, que o fio cai. O normal é cair mais ou menos 100 fios por dia. Explicado isso, existem vários tipos de queda de cabelo, vários tipos de alopecia que a gente chama. Existem as cicatriciais e as não cicatriciais. As cicatriciais envolvem doenças como lúpus, como líquen plano, que são aquelas doenças onde não cresce mais cabelo. As não cicatriciais têm outros motivos, por exemplo, eflúvios, que é o que a gente vai abordar agora, infecções... Chique, né? Eflúvio. Achei externo. Outras questões também, por exemplo, infecções no couro cabeludo, como infecções por fungo, infecções bacterianas, fungos, herpes, por exemplo, existe herpes zoster que acaba pegando o couro cabeludo. Nossa, nem sabia disso. Distúrbios hormonais. Então, dentro do eflúvio, o que acontece? É uma prematuridade, encurta essa fase de crescimento do cabelo, então ele parte para essa fase de fim mais rápido. Então o cabelo cai. Então algumas coisas precipitam esse fim prematuro, causando o eflúvio telógeno. O que seria? Por exemplo, uma febre alta, cirurgias, por exemplo, fiz apêndice, fiz vesícula, dali a 3, 4 meses cai o cabelo. Não é na hora, né? A gente tava comentando. Não é na hora. Dietas faz cair o cabelo. Cirurgia bariátrica é um pouquinho diferente, porque o que acontece? Na bariátrica, a absorção de vitaminas está um pouco diferente, principalmente a B12, pelo jeito que a cirurgia é feita. Sim. Então, normalmente é por deficiência de B12. Sim. As de dieta, em geral, que não são cirúrgicas, ocorre por esse eflúvio telógeno, por esse encurtamento do fio. De um dos ciclos. Exatamente. Outros motivos, né? Parto e amamentação faz cair cabelo. Mas tudo isso se resolve por si só. A gente pode ter a perda de até 50% de fios no eflúvio. Eu notei, eu acho que uns 30%. Eu chego a estar com entradas aqui, que eu não tinha essas entradas, mas ao mesmo tempo eu estou com vários, ó.
Ó, o fiozinho já tá nascendo. Mesmo a gente não fazendo tratamento nenhum, volta. Sim. Mas claro que a gente não vai deixar isso acontecer. Que assusta, né? Porque assusta, porque incomoda. Até assim, a questão emocional, psicológica bate, né? Sim. Principalmente mulher, né? Que o cabelo é tão Muito. importante. E isso também é uma causa de queda de cabelo. Estresse também, né? Estresse, ansiedade. Meu Deus, eu vou ficar careca, doutora, me ajuda. E aí o que acontece? Quanto mais cai, gera mais ansiedade, então mais cai exatamente. ainda, né? Daí Então, vai focando no problema, parece que ele vai tomando uma dimensão cada vez maior, né? No caso do emagrecimento, isso acontece, tem alguma relação assim, porque o corpo, quando a gente emagrece, ele entende como se a gente estivesse no estado de morte, né? Exatamente. Tô me aproximando cada vez mais da morte, porque olha ali, a menina, ela está emagrecendo, ela perdeu 30 quilos. Então assim, o corpo começa a distribuir as vitaminas de forma diferente, alguma coisa assim, ou não tem nada a ver? pode ser que sim, pode ser que de repente faz uma dieta sem acompanhamento, acaba faltando alguma vitamina de ferro, de B12, de zinco, e aí o corpo, né, não entende, não interpreta muito bem isso e acaba caindo o cabelo. Sim. Mas Que é o menos importante, né? Pra ele é o cabelo, as unhas, a pele. Exatamente. Mas sim, por isso que é tão importante sempre quando a gente detecta que tem uma queda de cabelo anormal, procurar a avaliação médica para ter essa primeira coisa importante é conversar. Já na anamnese, que é essa entrevista conversando com o paciente, a gente já consegue identificar alguma pista assim bem sugestiva do que tá acontecendo. Ver se teve alguma infecção de garganta, se teve alguma febre alta 2, 3 meses depois cai cabelo, se fez uma cirurgia. Medicações também podem ter a ver com a queda de cabelo, anticoncepcional, anticonvulsivantes, então quem trata epilepsia, né, pode ter queda de cabelo. Alguns antihipertensivos, tratamento também para pressão alta, podem fazer queda de cabelo. Vários remédios, né, tem esse efeito colateral. Exatamente. Tudo faz cair cabelo, gente, não respira. Gente, é uma coisa tão importante, né, que a gente gosta tanto e que é tão sensível a várias coisas, assim, eu não entendo. Tudo tem tratamento. Tudo tem tratamento, graças a Deus. Vamos agora, então, começar, acho que a gente já respondeu uma boa parte, assim, da principal dúvida que eu tinha também, que é por que quando a gente emagrece, né, a gente perde tanto cabelo, mas eu selecionei algumas perguntas que vocês deixaram lá no meu Instagram, @oficialduda_fernandes. Vou deixar aqui, segue meu e segue da doutora também, que é @Sanflor, né, doutora? Isso. Que eu já puxei a orelha dela aqui pra ela começar a fazer uns posts diferentes, assim, pra vocês, já falei que o povo gosta de ver. Aí ela falou que ela vai tentar, porque eu sei que a agenda dela é muito corrida, né, mas segue lá. Como minimizar queda de cabelo por ter interrompido o uso do anticoncepcional? Bom, então como a gente falou, o eflúvio telógeno, ele pode acontecer por alguns estímulos, que é o anticoncepcional. No momento do uso do anticoncepcional, ela tava com essa queda. O que ela vai ter que fazer agora? A gente pode fazer um tratamento para eflúvio, mas sim, ele vai voltar. Ah, ele volta. É só um desequilíbriozinho hormonal que dá isso. Exatamente. Foi por causa do anticoncepcional, provavelmente. Claro, a gente não tá conversando, lógico, né? Não tô gente, fazendo é sempre essa importante fazer exames, fazer a consulta. Esse vídeo não elimina isso, é só pra gente dar um norte, né, pra vocês. Acho que é importante também falar isso. Assim, quando o paciente chega pra mim com a queixa de queda de cabelo, a primeira coisa é a gente fazer exames de sangue, né? Faz exames de sangue, faz exame do couro cabeludo, que se chama tricoscopia. Ali a gente já consegue ver algumas características do couro cabeludo, do fio, da espessura da haste, né? Da distribuição da haste. Então, claro, né? A gente tá falando aqui genericamente as perguntas, mas é muito importante individualizar cada queixa e cada paciente. Outra que eu achei bem interessante, doutora. Lavar mais vezes o cabelo diminui a queda? Percebo que o meu cai menos quando lavo todo dia. O que acontece? É interessante essa pergunta. O ideal, a orientação, diferente do que a gente sabe popularmente, do que, né, o povo fala, é lavar o cabelo no máximo um dia sim, um dia não. Por quê? Porque se a gente fica muito tempo sem lavar o cabelo fica mais oleoso, o couro cabeludo pode ficar doente, pode ter infecção fúngica, fica com umidade. Então, assim, essa higiene de no máximo um dia sim, um dia não, é o ideal pro couro cabeludo. Por que ela nota que quando ela lava mais seguido cai menos cabelo? Porque quando lava, no ato de lavar, cai. E o normal é cair 100 fios por dia. Então ela lavando um dia sim, um dia não, vai ter esses 100 fios ali. Se ela ficar uma semana sem lavar o cabelo, vai ter 700 cai fios. Muito mais, exatamente. Então, proporcionalmente. Exatamente. Então, na verdade, não é que ele cai mais ou menos, é que ela nota porque o ato da lavagem em si faz cair aqueles que já estavam por cair. Aqueles que já estavam prontos pra cair. Só que acumulou. Faz todo sentido. É uma questão de proporção e acúmulo. E aí, pra pegar o gancho dessa
essa pergunta, tem essa aqui que é muito interessante, ó. Como identificar se é uma queda normal ou não? O normal é cair em torno de 100 fios por dia. A gente observando que caia mais do que isso, é importante a consulta, né? Pra fazer anamnese, pra olhar o couro cabeludo e fazer exames. Pode ser uma manifestação de uma doença, por exemplo, né? Que, como eu disse, pode ser algum lúpus, alguma coisa assim. Ou pode ser alguma coisa transitória, né? Pode ser a tal da calvície feminina, que é a alopecia androgenética ou alopecia de padrão feminino, que normalmente é um pouco mais adiante na vida, não na tua faixa etária, mas que tem a ver com hormônios também, com hormônios masculinos. A gente tem que analisar, né? Exatamente. Mas não se desesperar porque o cabelo tá caindo, vai cair um tufo, assim. Pensa, gente, 100 fios não é pouco, né? E esse é o normal. É o normal, então mantenha uma calma, mas assim, claro, se tu identificou que que caía X, assim, uma quantidade, né, pela casa, e daqui a pouco tu viu que tá caindo mais, aí procura um dermato. Acho que essa é a dica que eu sempre uso pra mim também, sabe? Uma pergunta bem frequente, como se livrar das caspas, e perguntando também se caspa causa queda. Bem legal essa pergunta. Caspa, o nome da doença é dermatite seborreica, é uma doença crônica, ou seja... tive uma vez já. Eu tenho ainda, então? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ela tem fases, ela pode estar mais aguda, mais calma, tudo depende, inclusive também de fatores emocionais, de fatores de estresse, né? Existe tratamento, a gente tem que tratar com medicação, claro que shampoos anti-caspa, esses, né, de farmácia, de mercado ajudam, mas a gente trata com medicação, em forma de shampoo normalmente, mas ele tem que ter uma manutenção, ou seja, se a gente fez um tratamento um mês, melhorou e parou de usar completamente, aquilo vai voltar, porque é uma doença crônica. E como toda doença crônica de couro cabeludo, pode fazer cair o cabelo sim. Porque, né, tá tão inflamado aquele couro cabeludo, tá atrapalhando o folículo ali, né? Às vezes até entope, né, do sebo. Normalmente eu faço uma comparação assim, não adianta ter a melhor semente do mercado se a terra não tá bem adubada, se não chove, né, se não tem tanto de sol, tanto de chuva. Com certeza. Então, uma o couro analogia cabeludo... muito boa essa. Então, o couro cabeludo é mais ou menos assim, ele tem que estar bem, o estado dele tá bom, né, para o fio nascer, crescer e se manter bem. Com certeza, faz todo sentido. Eu já tive isso, gente. Até tem uns vídeos, eu não tratei com a doutora Aline, mas agora como a gente tá fazendo vários tratamentos, que inclusive vai sair em outro vídeo, né, doutora? Então, essa questão mais sobre tratamento, da queda voltada para o meu problema, que é a questão do emagrecimento e tudo mais, vocês vão ver aí num vlog mais detalhado na prática. Esse é mais teórico e mais informativo também, né, pra responder as perguntas de vocês. Suor dos exercícios faz mal pro cabelo? Pois então, é o que a gente tava falando da terra, né, da terra tá bem. A gente deixando o suor, ficando muito tempo molhado, deixa mais úmido o couro cabeludo, deixa a pele e os fios com uma certa umidade, pode predispor a infecção fúngica, a própria dermatite seborreica piorar. Né? Calor e umidade, fungo gosta, né? Então por isso que não se dorme de cabelo molhado, por exemplo. Né? A gente não prende o cabelo quando ele tá molhado também. Por quê? Porque esse ambiente precipita a alteração do couro cabeludo, né? Então a gente não quer isso, quer que ele fique mais saudável possível, mais normal pra cabelo mais bonito. Gente, porque eu duro umas vezes de cabelo molhado e às vezes o que acontece? Pra eu não lavar o cabelo todo dia, o que seria melhor então? Já dá uma dica pra nós. Eu faço exercício todos os dias. Pra eu não lavar toda vez, já que eu sou cacheada, eu tenho que finalizar, o meu comprimento é mais ressecado. Se eu suo menos, eu não lavo. Mas se eu suo bastante, realmente eu lavo, não tenho o que fazer. Eu acho isso perfeito. Porque o suor, ele é muito ácido, né? Ele fica corroendo. E deixa aquela umidade, aquele, né? Fica todo aquele tempo do cabelo molhado, que é diferente de tomar banho e em seguida seca, né? Então fica esse ambiente mais propício a infecções e a distúrbio do couro cabeludo. Mas eu acho que tu faz adequado. Tá ok. Se tá muito suada, lava. E se não tá, dá pra passar aquele dia ali sem lavar. Então tá, dá pra dar se fazer de doida. Tem como aumentar o volume do cabelo em uma área que sempre foi mais ralinha? Isso a gente teria que experimentar fazendo tratamentos. Hoje em dia tem bastante tecnologia à disposição, né? Eu gosto muito de microagulhamento, de terapia com LED, né? De baixa intensidade. Dá pra gente fazer loções tópicas também. Então eu acho que vale a tentativa. Claro que isso tem muito a ver da genética, né? Se a pessoa sempre teve um cabelo ralinho, um cabelo fininho, a gente não vai conseguir deixar esse cabelo, né, super volumoso, encorpado, mas a gente pode tentar melhorar. Mas é mais tratamento de consultório, né? Nenhum tratamento, tanto estético quanto de doença, é uma receita, né? Uma receita de bolo. E muitas vezes, um parêntese, a gente seguindo uma receita à risca, às vezes não dá certo, verdade, verdade. Imagina então numa pessoa, de um indivíduo pro outro, de um paciente pro outro. Né? Agora uma pergunta mais de tratamento, né?
Estão querendo saber, bastante gente perguntou isso. Posso fazer o uso de biotina constante? A biotina é um dos tratamentos, tanto para cabelo quanto para unha, mas por um período, né? E, de novo, quando identificado o motivo da queda, um dos tratamentos pode ser para eflúvio, pode ser biotina. Mas daqui a pouco, por exemplo, a gente vê que é uma doença que, por exemplo, que é sífilis. Sífilis faz cair cabelo, tá? Tem queda de cabelo na vigência de sífilis. Não adianta a pessoa ficar tomando a vida inteira biotina que não vai resolver. Ela vai ter que fazer o tratamento certinho e depois o cabelo vai voltar ao normal. Então, tudo depende da causa. Identificada a causa, individualiza o tratamento para aquela causa. Sim, não é uma receita de bolo mais uma vez, né? Gente, essa é mais voltada agora para resultado, que eu acho bem interessante. O que você tomou para queda de cabelo? O que você faz? Meu cabelo cai muito, no caso dela, ela tem hipotireoidismo. Então, no caso da Duda, o que aconteceu? A gente, na anamnese, na consulta, fiz várias perguntas, ela me contou toda a história dela, já estava em acompanhamento com outros colegas médicos também. Fizemos, além da anamnese, a tricoscopia, que é olhar o couro cabeludo, ver a haste em si como tava, e no caso dela eu diagnostiquei eflúvio telógeno. O que eu normalmente trato eflúvio telógeno? Com comprimidos, com loções de passar e com shampoo. Por o caso dela foi esse. Tem outros casos de eflúvio também, que podem ser outras coisas, que às vezes eu não dou comprimido, mas no teu caso foi com todas as ferramentas, foi de tomar, de passar e shampoo. E agora a gente vai começar consultório também. Exatamente. Como eu sempre digo, né, os tratamentos de casa, eles funcionam e eles têm que ser feitos, mas a gente pode potencializar alguns desses tratamentos com os procedimentos de consultório. Isso, vai ter um vlog aí, vocês vão ver todos os detalhes, mas no meu caso foi isso. E hipotireoidismo, teria alguma diferença? Faz parte da doença do hipotireoidismo deixar unha e cabelo mais fracos. Então, primeiro, tem que ver como é que tá os exames da tireoide. Equilibrar a doença, né? Exatamente, né? Tem que equilibrar a doença base. Equilibrada a doença base, a gente vê como é que ficou, né? O que aconteceu com o cabelo depois disso, aí a gente toma alguma outra atitude. Mas o principal é tratar a tireoide e ela tá bem compensada. Sim, que aí o cabelo com certeza vai cair menos e os outros sintomas que a doença causa também acontecem. Oscilação de peso, né? Sensação de calor e frio alterada. Então aí é um caso mais específico da tireoide. Sim. A tireoide tem que estar regulada para todo o resto também. Então, ó, a gente vai tratar primeiro a doença, não fica só preocupada com o cabelo. Eu sei que a gente surta, porque eu também aconteceu comigo isso. E eu tava fazendo acompanhamento nutricional e já tava suplementando algumas coisas, te lembra? Sim, com a doutora Aline, minha nutricionista. Então, assim, mesmo assim eu tive problema e eu queria resolver. Então nem era uma coisa tão de doença. Mas a doença em si, enquanto ela não estiver ali resolvida e controlada, tu vai continuar tendo sintomas. Então, procura um endocrinologista, procura um médico primeiro pra tu ter esse respaldo e depois um médico dermatologista pra cuidar dos efeitos colaterais, né? Na verdade, às vezes a queda de cabelo é só um sintoma, né? É só um sintoma de alguma outra coisa que tá desregulada. Por isso que é tão importante consultar, fazer exames, analisar o couro cabeludo. Investigar isso aí. Investigar. Agora, por último, uma pergunta que eu achei muito boa, doutora, é se o minoxidil funciona. E também é uma coisa que eu tô fazendo uso, né? E acho que até é legal a gente explicar um pouco sobre isso, porque muita gente não conhece, eu fico apavorada de ver. Minoxidil faz muito tempo, né? É uma medicação bem conhecida, assim. E sim, ele funciona, é uma medicação padrão ouro, como a gente chama, para tratamento. Mas, como a gente tava falando até agora, a gente tem que identificar a causa dessa queda. Porque não adianta ficar passando minoxidil, como se, por exemplo, como eu falei antes, daqui a pouco é sífilis, se daqui a pouco é um lúpus, se daqui a pouco é uma tireoide, né? Não adianta, porque o estímulo não vai cessar. A gente tem que cessar a causa. Depois a gente trata pra fortalecer o cabelo, pra fazer crescer mais, mas a primeira coisa é fazer parar de cair. Realmente, assim, pensa, tu vai ficar desperdiçando teu dinheiro, às vezes, gastando numa coisa que não vai resolver teu problema, porque teu problema não é só a queda, é um problema secundário de algo que tu já tem. Então precisa identificar isso direitinho pra fazer o tratamento certo, e por isso que eu achei tão importante fazer esse vídeo, porque se vocês forem ver, há muito tempo no meu canal eu não falo de queda. E por quê? Porque é um tema assim, extremamente relativo e que engloba muitas outras coisas. Então eu falar sobre queda, te dar dicas para parar a queda, é algo assim que é muito irresponsável, sabe? E eu já fiz isso, inclusive. E depois que eu entendi que não adianta tu dar uma dica baseada no teu problema, né? Porque o meu problema não necessariamente vai ser o teu, bem possivelmente não vai ser. Então tu tem que identificar qual que é o teu pra tu ter o efeito correto, porque não adianta tu só copiar o que eu tô fazendo se tu tem outro causador, né, dessa queda e desse problema. Então, por isso que eu quis chamar a doutora aqui pra esclarecer essas dúvidas pra gente. Esse vídeo ficou mais sério porque era um vídeo que é pra ser mais educativo mesmo, pra quem busca esse
tipo de conteúdo no YouTube. E eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido, né, os principais causadores aí dessa queda de cabelo tão insistente que aparece várias vezes na nossa vida. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Quem tiver alguma dúvida pode mandar pro direct também. Eu sempre gosto de responder e tô à disposição de todos. Isso aí, deixem as perguntas sobre pele, sobre espinha, acne da mulher adulta. Quem sabe a doutora volta aqui pra responder também. Com certeza. Tá bom, gente? Obrigada por ter assistido. Um beijo do tamanho do Rio Grande e até os próximos. Tchau, tchau.